Nós vamos ler nesse momento juntos apenas o versículo de número 12, para que a gente possa tirar já o suprassumo, né, disto que nós temos aqui para nós nesta noite. Versículo de número 12, eu quero ler junto com você numa só voz. É possível isso? Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Vamos lá, todos juntos, uma só voz. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Podemos ler junto mais uma vez? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém. Que Deus nos abençoe através do seu Espírito Santo e da revelação da sua palavra. Em nome de Jesus. Podemos sentar. Quem estava aqui domingo passado à noite, lembra-se que nós estávamos meditando em 2 Timóteo, capítulo 1, lá no versículo, se não me engano, 7, que diz que nós não temos recebido o espírito de covardia, mas sim de, quem se lembra? Poder, amor, só precisa ouvir uma moderação. Espírito de poder, amor e moderação. Estamos melhorando. Amém? Então, veja, que nós não recebemos o espírito de covardia, não é? Então, hoje, aqui no versículo que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Coríntios, diz: ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. Nós não temos recebido um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E ele agora diz aqui: nós não temos recebido o espírito do mundo. Repita comigo: nós não temos recebido o espírito do mundo. Não temos. E ele diz aqui, leia comigo: e sim, com letra maiúscula, o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Eu gosto dessa expressão aqui, o Espírito que vem de Deus, porque muitas vezes a gente fala no Pai, em Deus, falamos em Jesus, e falamos do Espírito Santo, e há uma certa sensação de que dentro dessas três pessoas, quando se fala do Espírito Santo, se fala de uma pessoa dentro da ordem um tanto quanto menor, ou muitas vezes tratamos, ou nos portamos, ou damos a entender que o Espírito Santo é como se fosse um acessório, uma ajudazinha de Deus. Mas olha só, que aqui ele se refere ao Espírito Santo assim: e sim o Espírito que vem de Deus, o Pai, o Deus criador de todas as coisas, que pelo poder da sua palavra criou os céus e terra e tudo que há e que existe. Jesus, ele veio da parte do Pai para cumprir o seu propósito, segundo a promessa de Deus de salvação e de resgatar a humanidade do pecado, oferecendo aquele que haveria de morrer e, através do seu sangue, cobrir o nosso pecado. E o Espírito Santo, o Consolador, aquele que, após a missão de Jesus, ele diz: eu vou para que venha o Consolador. Isso parece uma ordem que nos traz agora uma pessoa menor, mais inferior, não tão Deus, ou mais assim, na cabeça de algumas pessoas, uma força, uma energia. Não, gente, o Espírito Santo é o quê? É o Espírito de Deus em nós.
é uma expressão. Deus é espírito. Importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em... Ou seja, Deus, ele é espírito. Ele não está... O natural para nós é o que nós somos. Somos pessoas naturais agora. Ele é sobrenatural. Ele foge ao nosso entendimento e à nossa formação física natural. Agora, esse Deus, ele se permite existir e parte dele habitar em nós. Então, o Espírito Santo é Deus. Deve ser tão reverenciado, cultuado e adorado como o próprio Deus, porque ele é Deus. E ele habita em nós. Ele escolheu habitar em nós. Veja, lá atrás, no deserto, Deus escolheu habitar no meio do seu povo. Foi uma primeira manifestação da sua presença. Quando ele disse, Moisés, diga ao meu povo que eu quero habitar no meio deles. Eu quero ter uma casa no meio deles. Até então, Deus era tido como o Deus dos céus. O Deus das alturas, distante. Um Deus longe. Então Deus manda que o povo construa uma casa, um tabernáculo, onde ele se fez presente ali, dentro do Santo dos Santos, representado pela arca, que trazia dentro dela os testemunhos que marcou aquele povo, os testemunhos da presença de Deus. Então vem Jesus cumprir a sua missão. E aí ele vai e disse, agora vem o Consolador. E o profeta disse o quê? Que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. A terra está cheia da sua glória, a manifestação da sua presença. Mas o Espírito Santo, ele não vagueia. O Espírito Santo, ele escolheu habitar em nós. Nós somos moradas do Espírito Santo. Amém? Como é que diz aí? E essa presença de Deus não é um acessório religioso, não é um acessório cristão. Não, é a presença de Deus em nós. Gente, isso é algo tremendo. Não é isso que se diz hoje? Isso é algo que foge ao nosso entendimento. As pessoas estão... Deus escolher habitar dentro de nós. Nós, pecadores, nós que não tínhamos merecimento, nós que pelos pecados já estávamos condenados, Ele nos salva e habita em nós. Por que isso? Por que finalidade disso? E ele diz, ora, nós não temos recebido. Gente, você não tem recebido outra coisa na sua vida senão o Espírito Santo. Uma vez que você conheceu a Deus, uma vez que você saiu deste mundo, uma vez que você conheceu a verdade, você deu o seu coração ao Senhor, que você entregou a sua vida ao Senhor, esse entendimento de entrega só consegue entender através do Espírito Santo. Você está entendendo? Ninguém com a sua mente encontra Deus. Ninguém com a sua capacidade própria, humana, encontra Deus. Deus é que nos encontra. Deus é que nos acha. Deus é que nos resgata. E Ele coloca em nós o seu Espírito Santo. E Ele diz aqui bem claramente. Olha só, gente, por si só, eu saí pensando isso de casa. Se chegássemos aqui e lêssemos somente esse versículo, sem entender, eu entendi, pronto, não precisa pregar, isso aqui já está dizendo muita coisa para nós. Isso aqui norteia a nossa vida. Isso aqui faz com que a gente repense algumas coisas, porque nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós que somos de Deus, o que está em nós é o Espírito Santo de Deus, é o que deve estar em nós. E esse Espírito Santo, agora voltando aqui ao versículo, e esse Espírito Santo, perceba aqui o que ele diz. O Espírito Santo que vem de Deus, ele habita em nós para quê? Para quê? Qual é a finalidade? Para que conheçamos o que por Deus
nos foi dado gratuitamente. Eu chamo a sua atenção para a parte desse versículo que fala que ele quer que nós saibamos que nós só podemos conhecer, que nós só podemos entender as coisas de Deus através do seu Espírito Santo. Amém? Só fora do Espírito Santo, ou seja, no nosso espírito comum, no espírito do homem, através do nosso espírito, tudo que nós podemos alcançar e conseguir são conjecturas e ideias humanas. São coisas da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso coração, puramente humanas. São coisas que nós conjecturamos, idealizamos e achamos acerca do reino. Mas, se não for pelo Espírito Santo, vai ser um entendimento humano das coisas de Deus. Você está entendendo? Mas pelo Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, ela se desdobra dentro de nós. Pelo Espírito Santo, a palavra, ela se amplia, ela se revela, porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós para discernir e nos revelar todas as coisas. Com a nossa mente, com a nossa humanidade, nós podemos estudar a história. Eu conheci pessoas, eu tive pessoas da minha família que conhecia, lia a história, conhecia a história bíblica, conversava comigo. E conheci muitas outras pessoas que conheciam a história, conheciam os fatos, conheciam tantas as coisas. E, no entanto, era um raciocínio humano, puramente humano. O seu discernimento acerca das coisas espirituais nunca alcançava a revelação de Deus. Por quê? Porque, embora conhecesse, ela não dava lugar ao Espírito Santo de Deus. Por isso, a sua formação de ideias, as suas conjecturas eram puramente humanas, naturais. Queridos, muitas pessoas hoje estão dentro das igrejas, mas elas não entendem as coisas de Deus, não entendem a palavra de Deus, não compreendem, e por isso, às vezes, criticam, por às vezes ficam contrariadas, argumentam e não entendem certas coisas. E por quê? Porque as coisas de Deus, elas só podem ser discernidas, elas só podem ser trazidas a uma reflexão, de fato, se for através do Espírito Santo. Não através da nossa mente, da nossa capacidade, da nossa inteligência natural. E aí, então, irmãos, nós vemos hoje, nas redes sociais, a quantidade de pessoas que hoje alegam ser desigrejados, né? Surgem dentro dessa situação assim, porque não concorda com isso, não concorda. Na verdade, eles não concordam com ninguém. E o que acontece? Elas têm uma opinião própria. Queridos, as denominações, elas não são uma forma de divisão, mas de organização. Há igrejas que cada um vai se adaptar. O povo de Israel era um só povo, amém? No entanto, era composta de 12 tribos, cada uma com uma característica, cada uma com um papel. Havia a tribo dos sacerdotes. Eles não se envolviam na agricultura, nem na pecuária, na criação de animais, eles se dedicavam ao Senhor. Havia tribos que já se dedicavam a essas coisas. Já outra, tribo de Judá, uma das mais conhecidas como a tribo que eram os guerreiros. A vida deles era treinar e se preparar para as batalhas. Agora, os valentes precisavam de quem cuidasse de outras coisas. Então, essa formação tribal
fazia com que houvesse uma sociedade que se servia um dos outros. Então, era uma forma de organização. Então, muito fácil, irmãos, a gente perceber que hoje em dia nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. Agora, a presença de Deus, ela não fica aqui dentro e dentro de nós e pronto, e aí, não, eu tenho o Espírito Santo. Não, irmãos, aqui nós estamos cultuando a Deus, nós fazemos o nosso culto coletivo a Deus, mas a nossa vida, ela deve cultuar, reverenciar este Deus. Ou seja, eu devo fazer de tudo para o quê? Para agradar a essa presença de Deus que habita na minha vida. Porque eu preciso dessa presença, eu preciso do Espírito Santo para que eu possa o quê? Para que eu possa entender os propósitos e os planos de Deus. Para que eu possa viver uma vida espiritual. Porque a vida dita espiritual fora do Espírito se torna uma vida litúrgica e religiosa. Mas ao viver sob a direção do Espírito, sobre a palavra de Deus, sobre a influência do Espírito Santo na nossa vida, é a nossa principal busca. Porque a nossa própria natureza, a nossa natureza humana, ela milita. Paulo nos revela isso. Paulo revela que havia o quê? Uma guerra dentro dele. O que ele não queria fazer, era o que ele se via fazendo. E o que ele queria fazer, ele não conseguia. Porque a sua carne procurava as coisas da carne e o Espírito Santo se inclinava para as coisas do Espírito. Irmãos, essa é a luta que todos nós vivemos. De nós mantermos a nossa vida sob a regência do Espírito Santo, sob a influência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, vamos aqui para a palavra, vamos aqui, versículo 6, vamos caminhando aqui um pouquinho. Entretanto, verso 6, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Por quê? Se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A sabedoria, o conhecimento de Deus, não é a sabedoria, o conhecimento desse mundo. Muitas vezes, nós, os cristãos, eles querem viver segundo a sabedoria humana, a sabedoria desse tempo. Temos que nos preparar, sim. Temos que estudar, sim. Temos que nos formar cada vez mais melhor, sim. Mas nós temos que saber que as coisas espirituais, elas se discernem no Espírito. E não na sabedoria humana. Porque a sabedoria de Deus para este mundo é loucura. E muitas vezes é neste plano que o cristão, ele se vê em conflito porque ele não quer passar por louco. De repente você estuda, você desenvolve e de repente você se vê se relacionando com pessoas e aí as pessoas se, poxa, não vai me dizer que você também é crente. Aí você, sou. Não, eu não sou como esses crentes aí não, eu sou um crente. Olha, nós somos crentes sim no Senhor. Nós temos que honrar o Senhor, não podemos negar a presença desse Espírito Santo que está em nós. Havia uma pessoa, há muitos anos atrás, que nós visitávamos aqui, sempre que íamos visitar a irmã,
Aí o marido dela queria que a gente ficasse para jantar, e jantávamos. Aí depois ele queria conversar. Ele não era um cristão, mas ele conhecia a Bíblia, ele lia a Bíblia, ele estudava sobre as coisas da religião, ele procurava saber sobre as coisas. Então, ele sentava e com um copo de uísque, ele ficava fazendo perguntas sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre essas coisas. Então, eu conversava com ele. E uma das conversas, entre tantas que tivemos, a mais marcante, foi quando, já assim, depois de muitas conversas, e um dia assim, já bem tarde, eu falei assim, mas rapaz, me diga uma coisa, você é uma pessoa assim que, olha, realmente você acredita em tudo isso? Eu falei, eu acredito. Mas você acredita mesmo? Eu falei, acredito mesmo. E espero nisso. Porque essa é a minha fé. Que Cristo me salvou da morte do inferno. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Aí ele disse o seguinte, mas, rapaz, ele tinha os argumentos dele, contava, falava as coisas dele dentro da Bíblia. Aí ele disse assim para mim, mas você já pensou na possibilidade de você estar errado e eu estar certo? Ele disse para mim. Eu falei, bom, se eu estiver errado e você certo, eu não vou sofrer dano nenhum, porque eu só poupei a minha vida daquilo que eu via que não agradava a Deus. Agora, se eu estiver certo e você errado, tu vai para o inferno e eu vou para o céu. Porque essa é a realidade. Gente, a gente tem que botar o pé no chão da nossa realidade. A gente não pode ficar aqui brincando de crente, nem fazendo meia culpa com as pessoas, meia águazinha, coisa e tal. Não, nós temos que assumir a nossa fé, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele quer ser honrado, ele quer ser glorificado. E quando você assume a sua vida de fé, quando você assume a sua vida, o seu relacionamento com o seu Deus, você está exaltando a esse Deus que habita dentro de você. Você pode levar uma vaia geral em volta, mas o Espírito Santo está aplaudindo você dentro de você. É isso aí. Nós vemos passagens, Jesus passando, e as pessoas clamando, e outros repreendiam. Tinha lá um cego no meio, que Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E até aqueles que seguiam a Jesus diziam, rapaz, cala a boca, fica quieto, não incomoda. Mas Jesus disse, chama lá. Todos se assustaram, porque como ele ouviu no meio da multidão, os que estavam perto mandaram calar. Jesus não vai te ouvir, rapaz, aquieta. Jesus mandou chamar. Irmãos, nós temos um Deus, querido, a gente não sabe todas as coisas do Espírito. Entenda isso. Não é porque você tem um Espírito Santo dentro de você que você sabe tudo sobre Deus e do que Deus quer e do que Deus faz. Nós não sabemos de nada. Agora o Espírito Santo sabe tudo sobre nós. E Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Porque Ele sabe realmente como estamos, Ele sabe realmente como somos, Ele sabe realmente o que nós estamos precisando. E se nós o honrarmos, se nós o glorificarmos, nós crescemos na fé, nos fortalecemos na sua graça. Oh Deus, ele diz aqui que a sabedoria, essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor. Hoje, nos dias de hoje, a rejeição a Cristo os torna iguais àqueles que o crucificaram. São aqueles que, se fosse hoje, crucificavam a Jesus e soltavam Barrabás. Então, a sabedoria desse tempo, por mais tremenda e maravilhosa que seja, nós não estamos negando a importância do conhecimento, da sabedoria de tudo, mas com relação às coisas espirituais. E também com relação às coisas naturais, nós sabemos que todo conhecimento e toda inteligência, ela não é adquirida
por causa da capacidade do homem, mas é Deus. As descobertas, as grandes descobertas, os cientistas tais se dedicaram e conseguiram, descobriram. Você acha que realmente eles descobriram? Ou Deus revelou por misericórdia à humanidade? Como se descobre? O homem só descobre aquilo que Deus revela. Você está entendendo isso? Porque há coisas, irmãos, que Deus não quer, o homem não vai descobrir. Mas Deus tem servido à humanidade, trazendo conhecimento, toda essa tecnologia, quantas experiências, quantos experimentos. Deus estava lá nos laboratórios dos cientistas, com toda a sua incredulidade. Deus estava lá, não por causa deles, mas por causa da humanidade. A presença do Espírito Santo neste mundo é que traz luz, que traz vida. E ele disse aqui, versículo 9 agora, mas como está escrito, leia comigo, mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, o homem não pode prescrutar as coisas de Deus. Você não tem ideia do que Deus tem preparado para você. O homem por si só ele não tem ideia e não tem como entender o plano da salvação. A salvação de Deus. O homem não tem como entender o propósito específico de Deus para cada um de nós. Não temos como entender nem o plano da salvação. Como será salvo? Gente, você não vai entender, porque Deus está acima da nossa capacidade de entendimento. Outra pessoa disse assim para mim uma vez: olha, eu estou aqui, estou assistindo os cultos, mas eu quero compreender, o dia que eu entender, aí eu vou ser crente. Eu falei: rapaz, você nunca vai ser. Porque nunca você vai poder entender Deus. Porque, sendo Deus, é uma questão de nós nos rendermos à sua soberania, à sua grandeza. E reconhecer a nossa necessidade, o quanto somos pequenos, o quanto somos insignificantes. Estamos aqui, cheirosos, bonitos, arrumados, cuidamos da nossa vida, temos as nossas coisas, a nossa vida, tem tanta coisa envolvendo a nossa vida, sua agenda amanhã está lotada, você tem tanta coisa e tal, mas em torno de uma vida que não é sua, que Deus te deu, e que você existe até aqui por um puro propósito de Deus. Quando Deus diz basta, quando Deus diz pronto, tudo fica aí. Tudo fica aí. E aí a gente vem repensar aquilo que nós hoje muitas vezes estamos nos doando a tudo que diz respeito à nossa vida e muito pouco à nossa vida espiritual. E a Bíblia diz: louco, esta noite pedirão a tua alma e o que você tem preparado. Porque ele ajuntou celeiros, fez celeiro, construiu celeiro, destruiu um, fez outro. A gente tem construído muitas coisas, a gente tem feito muitas coisas. E o que a gente tem preparado para quando Deus chamar? Porque Deus pode chamar a qualquer momento. Espero que a sua senha não seja a próxima. Mas ninguém nunca sabe quando estamos na véspera. Não estou criando um espanto, mas é uma realidade. Nós estamos aqui por isso. Não pelo secular e nem pelo material. Nós estamos aqui para preparar a nossa alma para o encontro com Deus. Porque o meu último endereço não vai ser o cemitério. Nem sei, nem quero saber onde será. O meu último e definitivo endereço será na eternidade, nas mansões celestiais com Cristo Jesus. Amém? Porque eu estou preparando uma morada para mim lá. Você está preparando uma morada para você? Glória a Deus. Mas está escrito, irmãos,
O que Paulo vem dizer em Coríntios, ele vem reafirmar como já estava. E ele reafirma que os olhos não viram, os ouvidos, seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e nem o seu coração pode perceber. Não entrou no seu coração. Não penetrou no seu coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, ele fala aqui, é num sentido seu específico, o que Deus preparou para o homem. Querido, imagina o que Deus preparou para a sua igreja. Quando a gente prepara uma festa, quando a gente prepara um aniversário de igreja, quando a gente prepara um evento, a gente prepara o melhor. Quando você vai casar, você prepara o melhor. Agora, imagine Deus que está preparando o dia do encontro do noivo com a noiva. Imagine o que será a eternidade com Deus. O nosso grande erro, o grande lapso é que a nossa humanidade, eu vou ler o seu pensamento, é pensar, será que pode haver alguma coisa melhor do que algumas coisas boas que eu conheço aqui na Terra? Digo, pode. Rapaz, que bom mesmo, aí você, não vou nem falar aqui, que é para você não, mas, rapaz, porque bom é isso aqui é maravilhoso. Gente, maravilhoso é o que Deus tem preparado para nós. E isso é pela fé. É pela fé. É pelo que Deus diz, é pela palavra, porque quem está prometendo não é homem, quem está prometendo é Deus. Quem está falando não é homem, quem está falando é Deus. E se Deus diz que foi preparar um lugar e que um dia habitaremos com Ele na eternidade, no reino dos céus, eu creio que será algo muito maravilhoso. Porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, o que Deus tem feito nessa terra já é tremendamente maravilhoso. Tem deixado o homem maravilhado, as coisas que Deus tem feito. Agora imagine o que Deus preparou fora desse plano para nós. Agora, versículo 10. Mas, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque Ele é de Deus, Ele é Deus. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. Eu e você não sabemos o que vai acontecer, eu e você não sabemos o que tem pela frente, e nem precisamos andar procurando e querendo saber, porque o Espírito Santo que habita em mim e em você, Ele sabe de todas as profundezas de conhecimento que há em Deus. E Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito sabe de todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que neles há? Ou seja, o Espírito do homem sabe das coisas do homem. Mas as coisas de Deus, ele diz, assim também as coisas de Deus, repita, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito Santo de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Querido, ele está falando de coisas que foram dadas gratuitamente, coisas que nós temos, promessas que nós temos, coisas que estão reservadas para nós, e que o Espírito Santo é que sabe que no momento certo Ele nos conduz, Ele nos induz, Ele nos revela. Nós fazemos planos, mas a palavra certa vem de Deus. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E quando diz aqui do homem natural,
Entenda também do crente que não pensa ou não faz uma leitura das coisas pelo Espírito Santo, mas pelo seu espírito natural. Não entende e não aceita. E não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você já tentou? Eu creio que já. Às vezes um parente, alguém assim, que não caminha, que não está na caminhada, e você chega para ele todo entusiasmado, aí você vem contar uma grande bênção. Aí você vem contar um grande milagre que aconteceu. Aí você conta, não, agora ele vai se tocar, agora ele vai até se converter, agora ele vai querer Jesus. Aí você conta, a pessoa fica com você. Você não está entendendo. Olha, foi Deus que fez. Olha, Deus é assim, Deus é assado. Por quê, irmãos? Porque somente pelo Espírito Santo de Deus. E quem faz a obra no coração, quem é? O Espírito Santo de Deus. A gente acha que a gente pode converter alguém. A gente prega a palavra. Mas quem convence, segundo a Bíblia, o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas se passaram, diz que tudo se fez novo. Mas se o crente vive uma velha vida, vive uma vida comum, ele não vai entender, ele não vai compreender, ele não vai aceitar aquela vontade de Deus para a sua vida. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que muitas vezes, mesmo nós estando na comunhão do Espírito, há coisas que nós não entendemos e há coisas que nós não vamos entender. Porque não é porque temos o Espírito Santo que tudo a gente vai entender. Ele entende tudo. Você entende isso? Mas você vai entender aquilo que ele nos revelar, aquilo que ele nos der o conhecimento. Ah, mas eu não sou... Gente, não tem essa de não ser isso, não ser aquilo. O Espírito Santo, ele habita em cada um que crê em Jesus como Salvador. Não tem essa de mais um ou menos um, irmãos. Muitas vezes, ao seu coração, sobem coisas que você nitidamente entende, que isso não é de você. Esse pensamento, esse sentimento, esse entendimento que veio ao seu coração, você percebe que isso não estava em você. Foi algo que se descortinou dentro de você, e você, meu Deus, isso não estava em mim. E você, só pode ser Deus. Eu digo, não só pode ser não, é Deus. Acontece, já teve essa experiência. Por quê? Porque Deus, ele está ali em sintonia conosco, e Ele sinaliza para nós. Ainda que muitas vezes Ele não nos revela claramente, porque isso quem decide isso é o próprio Deus, o Espírito Santo, mas ele nos avisa, ele nos sinaliza. Às vezes ele simplesmente diz assim para você, não vai por aqui não, vai por aqui. Você não sei porquê, mas eu vou seguir essa intuição de Deus, eu vou por aqui. Mas por quê? Mas por que Deus está falando para não ir por aqui? Não, Deus tem que me falar, Deus não é obrigado a dizer nada para ninguém. Ele nos conduz. Ele não é o nosso menino, mas Ele é Deus. Então, veja, porém, versículo 15, porém, o homem espiritual julga, ou seja, tem discernimento das coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ninguém. Nós, porém, repita, nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa mente de Cristo é forjada em nós pela presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, quando ela é vivida
com excelência, essa presença, ela influencia a nossa maneira de pensar e nós passamos a ter a mente de Cristo. Eu não penso como Paulo, eu penso como Cristo. Porque eu sofro a influência da palavra e do Espírito Santo. Meus sentimentos, por mim, eu estaria sentindo dessa maneira, mas eu não sinto dessa maneira, mas eu sinto dessa, porque dentro de mim habita o Espírito Santo e ele influencia os meus sentimentos. Porque Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo, ele não está morto dentro de mim, ele vive em mim. Dê liberdade a Cristo de viver em você. Dê liberdade ao Espírito Santo de viver em você. Isso quer dizer o quê? É você viver uma vida sob a inspiração do Espírito Santo, que te dá paz. Às vezes você não sabe o porquê, não entende as coisas, mas na sua mente você tem a convicção que é aquilo que você tem que fazer. E você confere com as Escrituras e você vê que é essa a mente de Cristo. Você vai para a palavra, você vê que é essa a mente de Cristo. Porque Ele não nos deu o espírito do mundo. Se dentro do nosso pensamento surgem pensamentos que são pensamentos comuns ao homem natural, se estamos pensando como as pessoas pensam lá fora, se estamos sentindo dentro de nós como as pessoas lá fora sentem, qual é a diferença? Em mim não habita o espírito do mundo, mas o Espírito Santo de Deus. Paulo disse lá a Timóteo, em 1 e 2 Timóteo, capítulo 1, lá no versículo, que nós recebemos não um espírito de covardia, mas espírito de poder, amor e moderação. Nós falamos sobre essa combinação estranha a nós. Poder, amor, moderação, autocontrole, domínio próprio. Hoje de manhã nós falamos, dentro de 2 Timóteo, sobre as palavras, sobre o falar, o quanto isso tem sido a grande estratégia do inimigo para atingir as pessoas. Amanhã a gente vai postar o áudio, a Luane também vai botar o resumo. Vá ouvir, mas mais do que ficar ouvindo na segunda, venha para cá. Deixa eu explicar uma coisa a você. O porquê de algumas coisas. Às vezes, nós chamamos as pessoas para nós orarmos pelas pessoas. Por que quando o pastor faz isso, por que tem dia? Sim, às vezes é um sentimento de Deus. Uma direção de Deus. E principalmente, irmãos, quando a palavra é uma palavra didática, que ela precisa não só da aceitação, mas de um lacre, de um selo. E nós falamos sobre a presença do Espírito Santo. E nós, queridos, nós sofremos tantos ataques. Meu Deus, quantas coisas você e eu passamos na vida do dia a dia, em que o inimigo quer, através dessas coisas, roubar aquilo que de melhor tem dentro de você. Ele quer violar os seus cofres, o seu lugar seguro. Ele quer violar o seu bom tesouro. Às vezes você abriga uma palavra, você, puxa, há algo aqui que Deus, há uma palavra que foi explícita ou não foi explícita
por mim nas minhas palavras, mas que através das entrelinhas o Espírito Santo falou com você alguma coisa que eu nem toquei aqui. E quando nós chamamos para este momento da oração, é um momento em que nós, como igreja, nos posicionamos diante de Deus para selar. Para que Deus possa também agora guardar. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você tem sido levantado por Deus como um servo. Nesse mundo, nós somos como príncipes de Deus. Servimos ao Rei e trazemos na nossa vida o viver de Cristo. E fazemos parte de um reino que está sob guerra. Agora, não é o reino de Deus, mas o povo de Deus. Porque ele não pode contra Deus. Ele só pode vir até um certo ponto contra nós. E quando nós nos reservamos a este momento de oração, é de uma forma de nós selarmos, de nós nos posicionarmos diante de Deus, e creio eu também, cada um de vocês, com uma palavra diante do Senhor, dentro do seu propósito específico, para que ninguém tome, para que ninguém roube, para que nem tire de você, que ninguém viole o seu tesouro e roube aquilo que Deus tem te acrescentado nesta noite. Por isso, sem mais delongas, eu quero, antes de orar, dar oportunidade para você que desejar vir à frente para receber a oração, para estarmos nos movendo em oração, você possa sair do seu lugar e possa vir aqui para nós estarmos orando neste momento, pelas nossas vidas. Porque nós queremos crescer, nós queremos avançar, nós queremos deixar as coisas velhas para trás e queremos buscar o novo de Deus. O novo de Deus está diante de nós. O melhor de Deus está diante de nós. Coisas que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não ouviram, coisas que não chegou, não subiu ao nosso coração. É o que Deus tem preparado e reservado para nós, todos aqueles que o amam e que o buscam. Igreja, tu és amada, tu és querida pelo Pai, e recebeste do Senhor um manancial de bênçãos. Tome posse em Deus. Tome posse em Deus. Primeiro do seu lugar, porque Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Diga comigo, Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Nós não estamos sentados apenas no banco da igreja. Nós estamos em uma dimensão maior acima com Cristo. E Ele não, seu ouvido não está agravado, nem a sua mão encolhida para que não possa ouvir e tocar e alcançar a vida de todos aqueles que o amam e que o buscam. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, nós oramos em favor da igreja de Cristo, em favor da sua vida, meu irmão, em favor da sua vida, minha irmã, o propósito que te move nesta noite, a palavra que toca a sua vida nesta noite, o que subiu, o que se revelou, o que se manifestou a você nesta noite, é de Deus. E para você, para os que creem, para os que amam, para os que confiam, para os que esperam nele. Bem-aventurados são aqueles que confiam e que esperam nas palavras desta profecia. Porque a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é que liberta. E conhecereis a verdade e ela vos libertará.
em nome de Jesus. Nós somos bem-aventurados nesta noite, porque estamos na presença do Pai. E as nossas vidas declaram que a nossa expectativa está em Deus, que nós esperamos é em Deus, que nós esperamos é de Deus, e que a nossa esperança não está nessa terra, mas está no reino vindouro, no Pai de todas as luzes, em quem não há sombra, em quem não há variedade, porque Ele sempre foi, é e sempre será o mesmo. Você hoje, querido, você hoje, minha irmã, você está diante do Deus de Abraão, você está assim diante do Deus de Isaac, você está assim diante do Deus de Jacó, mas também está diante do Deus de Moisés, você está diante do Deus de Paulo, você está diante do Deus de Pedro, você está diante de todos aqueles que professaram a mesma fé. Você está diante dos profetas. Você está diante do mesmo Deus de Isaías. Você está diante do mesmo Deus que revelou tudo, que revelou a Jeremias. Você está diante do Deus de Ezequiel. O Deus que revelou todas as coisas. Você, Deus de Jonas. Você está diante do Deus de Jó. Você está diante do Deus de Malaquias. Você está diante do Deus dos discípulos de Atos dos Apóstolos, que estavam reunidos quando desceu sobre ele o Espírito Santo, cumprindo a palavra. Você está diante do Deus que numa pregação, numa única pregação, aonde reuniam-se cerca de pouco mais de 100 pessoas, numa pregação, diante desse Deus que nós estamos, milhares de vidas se arrependeram dos seus pecados e confessando Jesus entregaram suas vidas. Pense em quem você quiser pensar nesta noite. Lembre-se de quem você quiser lembrar-se que está aqui neste livro, nas Escrituras. O Deus de João, que exilado na ilha de Patmos recebe todas as revelações dos tempos vindouros. Você e eu, hoje, estamos diante do mesmo Deus que esteve com ele na ilha de Patmos. O mesmo Deus perante quem Paulo caiu e ficou cego, não podendo enxergar, porque Deus tirou a sua visão, disse para ele: duro é para você lutar contra as minhas algemas, aos meus agrilhões. Esse mesmo Deus que envia o homem aonde ele está, dizendo: você vai lá ao encontro dele, mas esse homem é mau, esse homem é perseguidor. Eu mudei ele, eu transformei ele. Vai lá, que esse homem que você conheceu como perseguidor, torturador, assassino de cristão, vai lá na rua direita, nesse endereço. Você vai encontrar, porque nesse momento ele está orando. Esse Deus que falou, esse Deus que operou na vida de Paulo, é o mesmo Deus que habita em você, que habita no seu coração. É o Deus de Jonas, que viveu uma das piores experiências. Ele disse que viu a morte, sentiu a morte, viu-se envolvido pela morte. Quem poderia imaginar que haveria saída
de tamanha situação. Mas ele clamou. Diz a Bíblia que ele clamou. Ele clamou das entranhas daquele peixe. E Deus ouviu. E você pensa que Deus não te ouve no teu clamor? Esteja você onde estiver. Hoje você está diante do Deus de Jonas, que ouviu o clamor de Jonas. E Deus fez o peixe passar mal. E ele vomitou Jonas. Você que diz que foi engolido por um problema, você foi engolido por uma situação, você está diante de um Deus que pode fazer com que este gigante, que esse grande problema, ele mesmo por si só venha expulsar você de dentro desse problema. Você nem vai entender como Deus vai mover nessas coisas. Você nem vai entender como Deus, você não vai saber explicar. Como Jonas e muitos ainda nos dias de Jesus, nos dias de hoje, pediam um sinal e Jesus disse: não darei outro sinal senão do profeta Jonas. Quem quiser crer tem que crer em mim, como diz as Escrituras. E eu louvo a Deus, querido irmão, por estar com você hoje aqui diante do Deus de Jonas, diante do Deus de Paulo, e poder com a minha boca, e nós podemos com as nossas bocas, os nossos lábios, podemos glorificar e exaltar a esse Deus. Esse Deus que guiou o povo pelo deserto por 40 anos. 40 anos de dureza de coração, 40 anos de incredulidade, 40 anos de dura cerviz. Mas Deus foi fiel. Oh, Jesus. Obrigado pelo Senhor ter sido fiel à nossa vida. Mesmo diante das nossas infidelidades. Mesmo diante das nossas falhas. Mesmo diante das nossas negligências. Tu permaneces fiel. A minha vida, a minha casa, a minha causa. E por isso, Deus, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo, Deus, eu abençoo a Tua igreja nesta noite. Eu abençoo essas vidas que vieram a Ti, não a mim. Eu abençoo com a Tua palavra. Eu abençoo através do Teu Espírito Santo. Porque eu não sei o que elas precisam, não sei o que elas vieram buscar, mas o Senhor sabe, Tu és o Deus da vida delas. Tu és o Deus provedor, Tu és o Jeová Jireh, Tu és o Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que opera maravilhas. E nesta noite, ó Deus, faz mais uma vez a Tua obra, opera mais uma vez. Opera, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, pois o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra. Entra na minha casa. Oh Deus. Sara, Deus. Sara, Pai. Me ensina, Senhor. Eu quero amar somente a Ti, pois o Senhor é o meu bem maior. Coloque a mão no seu peito e diga: entra na minha casa, mexe com o que precisa ser mexido, trata com o que precisa ser tratado. Sara, oh Jesus querido e amado, oh, quero amar, adorar somente a Ti,
pois o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Esse é um pedido muito forte. Mas Deus ouve. Me ensina, Senhor. Quero amar somente a Ti, pois o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, na minha vida, nas entranhas da minha vida. Mexe, Senhor. Mexe com minha estrutura. Me ensina, Senhor, eu quero aprender. Eu quero aprender. Quero amar. Quero amar. Oh, Senhor. O Senhor é o meu bem maior. Faz uma obra, Senhor. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Essa casa é espiritual. Entra também na nossa família. Mexe, Senhor. Mexe no que precisa ser mexido.